parou para pensar sobre a qualidade da água que chega até a sua casa e qual é o trabalho que é realizado para que isso aconteça? A gente está em Catanduva, no interior de São Paulo, conversando com o pessoal da SAEC mais uma vez, a Superintendência de Água e Esgoto da cidade. Nós queremos saber quais são os procedimentos, os processos que dão a essa água a certificação ou a certeza de que ela tem mesmo qualidade para o nosso consumo. E é por isso que a gente está aqui conversando com o diretor operacional, o João César Meneghelli, que vai contar para a gente um pouquinho desse assunto. A gente vai conversar também com um biólogo e vai mostrar para você qual é o trabalho realizado. João, obrigada por atender o Simples Assim. Seja bem-vindo ao programa. Nós que agradecemos a oportunidade e, na realidade, os procedimentos são vários. A água aqui em Catanduva ela é 100% extraída de poços profundos e existe uma série de procedimentos operacionais que são realizados para a gente entregar uma água de qualidade para a população. Essa água, depois que ela é explorada dos poços, ela tem uma qualidade natural. Contudo, após isso, é feito um processo de cloração e fluoretação, onde a SAEC ela atende toda a normalização que existe. Essa norma é do Ministério da Saúde e tem toda uma equipe que trabalha com relação a esse procedimento diariamente, girando todos os sistemas. Nós dividimos a cidade em dois grandes setores, né, através do São Domingos. Então essa equipe, ela gira toda a cidade fazendo coletas, tanto nos reservatórios quanto pontuais, no final da rede que a gente chama, para que essa qualidade da água seja sempre satisfatória. Exatamente. Ô João, a gente sempre pensa na água, quando a gente abre a torneira, é uma coisa muito automática para nós, né? Em casa, seja para lavar uma louça, seja para escovar os dentes, um banho, enfim, está ali na torneira. Mas é um processo que é bastante complexo até que isso aconteça na nossa vida, não é verdade? Sim. Nós temos todo um sistema de produção de água que a gente fala, né? Que são os poços. Mas depois que eles são lançados, essa água ela é armazenada nos reservatórios, que são grandes locais que a gente tem vários aqui em Catanduva. Depois disso é feito o processo de cloração. A gente tem equipamentos específicos que dosam o cloro na água e o flúor também. Certo. Isso é uma dosagem controlada. É uma dosagem que, como eu falei, toda a equipe ela passa diariamente controlando toda a quantidade de cloro, de flúor, nesses pontos, para que a água, antigamente a gente via um fenômeno aqui, né? Aquela água esbranquiçada, mas aquilo lá não é, na verdade, o excesso de cloro. Aquilo é às vezes uma velocidade um pouco maior que a água tem na tubulação e que ela chega em geralmente nos pontos mais baixos, onde ali tem uma pressão um pouco maior e ela faz isso aí, mas isso não é o excesso de cloro. Mesmo porque, Gislaine, não faria sentido a gente injetar mais cloro do que o necessário, porque isso daí não é, na verdade, uma vantagem nem financeira para a SAEC e a gente não precisa fazer isso. Ô João, toda essa dosagem é feita de forma automática? Existem uns equipamentos que depois a gente pode ver em loco, são os dosadores que existem. São pequenos equipamentos eletrônicos que eles estão energizados e automatizados. Então, isso é feito uma dosagem automática. O técnico ele chega lá, ele especifica um determinado parâmetro de dosagem e aquilo fica constante. Ok, agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa dosagem, conversando com o biólogo. João, muito obrigada, viu, pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado. E agora a gente vai acompanhar como é feita a coleta dessas amostras que são analisadas para determinar a qualidade da água que é servida à população de Catanduva. Nós estamos aqui na Praça do Aeroporto, que é o Parque João Paulo II, com o Guilherme Cid, que é biólogo também da SAEC, e está aqui mostrando para a gente. Guilherme, isso é uma rotina de vocês, sim, essa coleta? Sim, isso aqui é a nossa rotina diária em todos os pontos que a gente faz a coleta. E como que é o procedimento? Estou vendo que você está aí com uma bombinha de álcool. Sim, aqui no caso, a gente, anterior à coleta, a gente faz a asepsia da torneira, porque uma das análises envolve bactérias, né? Então, para que elas não interfiram no resultado, a gente tem que fazer
asepsia do local antes de fazer a coleta. E essa asepsia já existia, porque a gente ficou muito íntimo desses aparelhinhos de bombear depois da Covid, mas isso esse já era teu instrumento? Sim, muitos anos já. Sim. Você espera alguns segundos? A gente faz, um protocolo, né? Espera um pouquinho para o álcool fazer o efeito dele, né? E esse tempo já é suficiente, a gente deixa agora escorrer um pouco a amostra, a torneira na água, né? E é bem simples aqui essa etapa, é mais ter esse cuidado com a asepsia para garantir o resultado da amostra, que não tenha interferentes, né? Certo. E eu faço essas duas coletas aqui, uma para fazer os parâmetros físico-químicos, né? E o outro é para fazer essa análise bacteriológica. E aí esse material a gente leva lá para o laboratório. Correto. Por que você dá essa batidinha? Essa aqui, essa análise que é a bacteriológica, ela tem um reagente que ele é calculado para aproximadamente 100 ml. Então essa marcação no frasco é 100 ml. Ainda não bateu completamente, mas na hora que eu vou fazer lá no laboratório a inoculação do material dentro do frasco, aí eu acerto o volume para 100 ml. Entendi. Porque já está desenhado para isso lá o reagente, né? Esse aqui, então, o máximo que a gente puder levar. Tem que levar com um potinho cheio. Não tem essa necessidade de ser os 100 ml. É só essa análise, porque ela é um pouco mais... que tem essa exigência, vamos dizer. Uma das coisas que o Guilherme faz logo depois que ele faz a coleta da água é fazer uma análise já rápida de cloro, Guilherme? Sim, essa análise a gente faz em campo, né? Eu pego 10 ml da amostra aqui. Ele é uma análise chamada colorimétrica, então o aparelho ele vai medir o cloro de acordo com a intensidade de cor que vai desenvolver a amostra, né? Então, antes de colocar o reagente, a gente zera o aparelho, né? Por exemplo, aqui seria o zero, vamos dizer, né? Que é isso que a gente chama, que é sem o reagente a gente faz a medição de zero, né? Que é a amostra sem o reagente. Bom, zerado, vamos dizer assim. Isso. Agora a gente adiciona o reagente e de acordo com a intensidade da cor que desenvolver é o resultado de cloro. Aí você já é uma análise preliminar. Não, esse aqui já é o resultado final já da amostra. E o que essa amostra está dizendo pra gente? Você tem que botar no aparelhinho ali pra ver. Exatamente. A gente espera um pouco aqui para fazer a reação, né? E agora o aparelho, de acordo com essa intensidade aqui, ele vai dar o resultado do cloro dessa amostra. Que bacana, pelo vidro mesmo ele já avalia isso. Por causa da cor. Exatamente. Aqui deu um resultado de 0,29, né, miligramas por litro. E isso como eu expliquei... do parâmetro. Sim, no caso aqui, o cloro, de acordo com a legislação, ele tem que ter um mínimo de 0,20. Entendi. E um máximo de 2,0, né? Então, por exemplo, uma amostra de 2,0, aquela intensidade de cor já está mais forte, entendeu? Então fica dentro desse espectro aí. Se porventura deu fora do parâmetro, você tem que tomar uma medida, fazer Exatamente. Aí a gente, por exemplo, um valor abaixo de 0,20, que aí estaria fora do recomendado, a gente tem que checar o porquê disso. Então a gente faz uma visita até o local de dosagem, né, lá nas bombas dosadoras. Então a importância dessa análise é justamente ter essa garantia de que o sistema está funcionando, né? Essa ação imediata também. Exatamente. Ok. Agora a gente vai lá para o laboratório, porque a gente quer saber mais dessas análises que garantem a qualidade da água que a gente recebe. A gente está aqui no laboratório de análise de controle de água. Quem trouxe a gente aqui foi o Auro, que é biólogo da SAEC. Aliás, a gente já entrevistou o Auro falando sobre o tratamento de esgoto. Se você quiser assistir essa entrevista, corre no canal do Simples Assim. Se você está no canal, a gente está deixando na descrição o card aqui para você acessar esse vídeo também e entender como é que é o tratamento de esgoto. Aliás, Auro, foi bem bacana aquela matéria. Agora a gente quer saber sobre a água. Com certeza. Fomos lá, coletamos, e aí o que acontece com a água depois disso? Todas as amostras de água, elas são trazidas para o laboratório aqui, onde a gente analisa os parâmetros de rotina diários e semanais, né? E então, operacionalmente, a SAEC tem uma rotina de analisar alguns parâmetros básicos, tipo pH, temperatura, turbidez, cor, íons fluoreto, íons cloreto,
a gente analisa os bacteriológicos que a gente faz, bactérias heterotróficas e controle de presença e ausência para coliformes totais e coliformes termotolerantes. Então a gente tem que ter esse controle, a gente apresenta isso para a vigilância sanitária, né, que é o órgão que nos fiscaliza com controle de qualidade de água, e esses relatórios internos são entregues para a vigilância, e da mesma forma a vigilância faz coletas e análises semelhantes às que a gente faz, inclusive a gente usa as mesmas metodologias analíticas que eles, para comparar o que a gente está apresentando com o que eles estão observando na prática. Tipo uma contraprova. Exatamente. Quem é que define esses parâmetros? A definição dos parâmetros para controle de potabilidade é definido em escala federal, né, pelo Ministério da Saúde, e atualmente a gente tem a portaria GMMS 888 de 2021, que foi uma alteração em maio do ano passado, né? Então, a gente já se adequou às exigências, então são todos os conjuntos de parâmetros analíticos. Se não me engano, dão mais de 80 parâmetros. Esses parâmetros da portaria são obrigatoriamente analisados por laboratório externo, como se fosse uma auditoria, que a gente tem a obrigação também de entregar para a vigilância e geralmente esses laboratórios têm que ter ISO 17025 para ser comprobatório com os dados que a gente apresenta. Todo dia são feitas coletas e são feitas análises? Exatamente, diariamente a gente coleta. O parâmetro, o cloro, né, o cloreto, o cloro livre, melhor dizendo, eles são analisados diariamente. Então mesmo em final de semana, feriado e tudo mais, a gente trabalha analisando, porque é um parâmetro que nos dá assim, bastante referência da qualidade de água, porque a gente consegue saber a demanda que a rede, por exemplo, pode estar tendo, consumindo cloro livre ou reservatório. Né? E aqui a gente faz que tipo de análise que a gente vai poder mostrar para o pessoal de casa? Bom, a gente está aqui com a Breila, que é a técnica do laboratório, é assim isso, que a gente técnica fala? em química do laboratório. Então, bem-vinda, Breila, ao Simples Assim, nós estamos invadindo o seu espaço, bora lá ver o que a Breila faz aqui. Bom, a Breila vai proceder aqui com a análise rápida de cloro, Breila? Turbidez, a gente vai proceder com a análise de turbidez. O que é turbidez? Turbidez, na verdade, a gente mede o quão turvo está a amostra, né? Então, o quanto que ela vai desviar de luz que passa pelo equipamento. Então, isso mostra para a gente a quantidade de sólidos suspensos que vão estar na solução da água. Quando você falou em potabilidade, como é que a água potável que a gente pode consumir, né? Exato. Depois que ela atendeu a todos aqueles 80 parâmetros lá que você disse? Exato. A gente tem o conjunto total de parâmetros, ele é monitorado com a frequência semestral, como é exigido pelo Ministério da Saúde. Alguns parâmetros operacionais, eles são exigidos especificamente com mais frequência, né? E aí a gente monitora para ter o controle, inclusive, de que se a gente está tendo o acionamento das dosadoras de produto químico, se a gente não está tendo problema de alguma interferência na água por agente externo, né? Se tem um comprometimento, por exemplo, do reservatório, se tem alguma rede rompida, alguma coisa do tipo, vai alterar os parâmetros, né? Então aí a gente consegue saber como que está a qualidade de água. Então a Breila mostrou aí a análise de turbidez, a gente consegue ver se tem sólido suspenso e se ela está atendendo. A gente tem um limite máximo para isso na portaria, para depois poder distribuir essa água. Tá. E você disse que existe uma unidade ou várias unidades de tratamento da água. O que acontece nessas unidades? Em Catanduva a gente tem um cenário de ter 47 unidades de tratamento de água e a gente não tem nenhuma ETA, a gente não tem estação de tratamento de água. Então o que acontece? Como a fonte de água em Catanduva é 100% subterrânea, a gente tem por regiões os poços que são utilizados para captar água, jogam essa água nos reservatórios, a gente trata a água do reservatório e distribui para as redes específicas daquela unidade de tratamento de água. Então, por isso que a gente tem que ter vários pontos. Nesse caso, em Catanduva, hoje são 47 UTAs e 68 poços ativos.
Essa unidade vocês fazem quais tratamentos? É a cloração e a fluoretação, como o João falou para a gente. Coloca flúor e cloro. Isso, a gente faz a adição de hipoclorito de sódio e ácido fluosilícico, que são os agentes que fazem a cloração e fluoretação da água. Que tipo de tratamento esses dois produtos fazem? Eles matam os micro-organismos, as bactérias? Como é que é isso? Isso, o hipoclorito de sódio ele vai fornecer para a água os íons cloro livre, que tem a atuação de desinfecção da água e controle de bactérias, por exemplo, né? Então eles não permitem que as bactérias se proliferem, porque tem bactéria natural do sistema, então você tem que fazer a desinfecção e distribuição. E a gente tem que ter cloro residual justamente para garantir que a água chegue sem problema nenhum de contaminação. Então, o cheiro de cloro na água, quando algumas pessoas sentem, é importante que tenha, porque excesso é uma coisa, agora não ter é outra. Então, isso é necessário, isso é exigência federal para que todo mundo que distribui água tem que ter cloro na saída. Agora, o ácido fluosilícico, que é fornece para a água o íon fluoreto, ele traz a questão de favorecer a estruturação da fluorapatita no esmalte do dente. Então, isso é uma exigência federal para que se favoreça a manutenção do esmalte dos dentes das pessoas, do consumidor. Essas amostras, Saulo, são feitas na ponta final, vocês colhem essa água que vai ser analisada aqui no laboratório, no ponto que chega nas casas dos consumidores, e vocês também coletam quando sai do poço? Como é que funciona isso? A gente tem 3 pontos de análise, né? A análise do poço da água sem tratamento, antes do tratamento, ela tem que ocorrer para apresentar os parâmetros naturais dessa fonte de água. A frequência desse tipo de análise é bem menor, porque quando você tem o poço já perfurado, você consegue saber se ele está habilitado ou não a ser produção de água. A gente analisa da saída do reservatório, que é pós-tratamento, dentro da unidade de tratamento de água, e a gente analisa na ponta da rede, ou seja, no sistema de distribuição de água, a gente tem pontos de coleta para análise, e é justamente onde o foco da vigilância sanitária atua. O que chega no consumidor que a gente tem que ter controle também. Ou seja, todo esse trabalho é feito para garantir que essa água que chegou à ponta da minha casa, que vai entrar na minha casa, ela chegou potável, ela chegou boa para o meu consumo, com qualidade. Exatamente. A gente tem que garantir que chegue até o hidrômetro das pessoas, do consumidor, a água com padrão de potabilidade. Dali para dentro de casa é minha responsabilidade, é responsabilidade do consumidor, inclusive executar a limpeza de caixa d'água. As pessoas esquecem que o reservatório interno das casas são extremamente importantes para preservar a qualidade da água. Então, deixa eu abusar de você, pedir uma consultoria. Quando chega do meu hidrômetro para dentro, que cuidados eu, morador, tenho que ter para que eu também receba, quando eu abrir a torneira, uma água boa? Tem que ter manutenção em dia da parte hidráulica, né? As pessoas têm que lembrar que encanamento também tem prazo de validade, não é só a SAEC que tem que substituir rede, as pessoas dentro de casa também têm que saber que às vezes tem casa muito antiga com a tubulação muito velha, isso compromete a qualidade da água. Também cuidar do reservatório interno, que no caso seria a caixa d'água da residência, tem que passar por limpeza com uma certa frequência. Qual é essa frequência que vocês pelo menos uma vez no ano as pessoas precisam limpar, mas assim, verificação do reservatório é importante que se tenha uma frequência maior. Por exemplo, você verificar se ele está tampado, inclusive para questões maiores de dengue, mas também porque se tiver destampado, você pode ter deposição de material ali que não é interessante. Ou até bicho entrar na caixa d'água. Exatamente. Entendi. Então, esse procedimento de limpeza uma vez ao ano, pelo menos. Exatamente. Você falou ali da validade do encanamento? Existe algum procedimento? As pessoas têm que ter noção, por exemplo, se a tubulação é muito antiga, se você está tendo uma situação que não é difícil, se as pessoas têm tubo de ferro, aqueles tubos antigos nas casas, você tem informação de cor na saída da torneira. Tá. Isso não é interessante, né? Então, isso é importante, porque isso está comprometendo a sua qualidade de água. A cor é um parâmetro que a gente monitora na nossa rede, não pode ter cor acima de determinado valor. Muito bem, Auro, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Sim. É sempre importante a gente aprender um pouco mais. Tá ok.